Pessoal, estamos de volta. Vamos falar agora dos desafios do incorporador na multipropriedade, pessoal que empreende nesse mercado. E, Marco, queria que tu falasse quais são os principais desafios desse incorporador agora, em 2021, para o seu projeto de multipropriedade. Não é propaganda, mas eu acho que o incorporador, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar uma consultoria. E quando eu falo procurar uma consultoria, é para começar um negócio do zero. Eu recebo muito projeto que já o incorporador já pegou o preço, já dividiu as semanas, já dividiu quantos apartamentos vai ser de 2 quartos, de 1 quarto, a metragem. Isso aqui tem tantas variáveis para dar certo e para dar errado, que precisa de uma experiência. A experiência que ele tem de vender segunda residência, ela é útil para vender segunda residência full. Para isso, não. E é difícil você colocar, porque o incorporador, ele, tradicionalmente, é uma pessoa tradicional. Ele é conservador. Então, de fato, chamar uns meninos, né, que a gente chama de menino, para dar palpite no negócio que já deu certo para ele há muito tempo, é difícil ele entender isso. Mas eu falo, os grandes projetos de sucesso no Brasil hoje foram feitos por consultoria desde a concepção do produto, desde o primeiro passo do produto. A ideia, olha, eu tenho essa ideia, o que você acha? Beleza. As consultorias, as comercializadoras, elas tentam respeitar isso, mas desde que tenha viabilidade comercial de venda e tenha viabilidade, mais do que isso, de entrega. O que é entregar? Eu vou dar um exemplo. Eu já vi produtos muito bem feitos para vender. É ótimo para vender. Mas na hora de entregar, na hora de você. Vou dar um exemplo, tá? Eu já vi um resort que o cara colocou uma churrasqueira em cada apartamento. Do caramba, legal pra caramba. Todo cliente quer ter uma churrasqueira. Churrasco faz parte nossa memória afetiva, né? Vai para casa de praia no Guarujá, vai para Búzios, vai não sei para onde. Pô, vai manter um churrasco. Todo mundo mete um churrascão na casa de praia, não é? É. Agora imagina uma camareira limpando uma churrasqueira. Hoje, você tem uma variedade de consumidores, você tem consumidores veganos. Você imagina um vegano entrando num quarto que está com cheiro de churrasco. Você está entendendo, assim, o grau de risco que cada coisa tem? Agora, quem sabe disso? Quem vive isso? Né? Então, você tem que entender que a incorporação de multipropriedade, ela tem um misto entre incorporar e hotel. Ela tem essa característica juntas. E, com raras exceções, o incorporador não sabe de hotelaria. E o hoteleiro não sabe de incorporação. Ter os dois juntos é difícil. Claro, eu tenho clientes eu tenho dois clientes, inclusive, que são os dois. E os produtos são muito bem feitos, porque eles sabem dos dois. Ele incorpora e tem hotel. Aí ele juntou as duas coisas. Agora eu vou incorporar um hotel. Então, é muito importante um estudo de viabilidade, é muito importante ter uma intercambiadora. A intercambiadora é que vai fazer o sentido do seu negócio, para que você não leve o seu negócio para uma coisa. Eu não vou falar a palavra, para você não tornar a coisa chula, sabe? A incorporadora, as intercambiadoras, elas vão dar o sentido do negócio. É ela que vai fazer o negócio, o cliente querer ter uma multipropriedade, poder intercambiar, é você poder conhecer um estrangeiro, é você nacionalizar o seu produto. Às vezes o produto ele é regional. Você vai montar um resort, por exemplo, lá em Campo Belo. Cara, quem vai? Você acha que alguém de Florianópolis vai para Campo Belo? Você acha que alguém de Jericoacoara vai para Campo Belo? Não vai. Mas a partir do momento que você coloca uma intercambiadora, amanhã tem um japonês no seu hotel. Amanhã tem um coreano no seu hotel. Amanhã tem um americano, amanhã tem um nordestino, amanhã tem um sulista, amanhã tem um cara do Goiás. Então, a intercambiadora, ela tem esse papel, a palavra intercambiar mesmo nesse sentido. Marco, e muitos dos meus clientes, né, compram por causa da intercambiadora. Né? A gente faz a apresentação aqui mostrando a possibilidade de ir para Maldivas, de ir para Orlando. A gente apresenta um bom hotel, que é o patrimônio dele, que quando ele não for intercambiar, que ele use. Quando ele não for usar, que ele alugue, mas a intercambiadora, se duvidar, chutando aqui, é mais da metade dos clientes adquirindo por causa da intercambiadora. Eu sou capaz de te falar que eu acho que é 80%, viu? Eu te falo que é 80%. Eu não comercializo como consultoria se o cara não colocar intercambiador. Eu não coloco o meu nome da minha empresa num produto sem intercambiador. Eu também para mim não faz sentido sabendo que tem, né? Sabendo que tem.
E outra coisa, Marco, é normal até que as pessoas do mercado de incorporação vão fazer lá o projeto, vão colocar unidades que não vendem, né? Até a segurança para o consumidor final é que alguém compre. São raros empreendedores que não vão usar nenhum caixa da venda, né? Tem alguns incorporadores que constroem de capital próprio, mas a grande maioria tem uma parcela daquela obra é a venda. E agora você fazer unidades, por exemplo, de 2 quartos, né? Tem gente que quer fazer metade de 2 quartos, metade de um quarto. Eu aqui não vendo praticamente o 2 quartos. E tem gente que fala 15%. Para mim tinha que ser 5, 10%, né? E a pessoa concebe um projeto com churrasqueira, como você falou, essa da churrasqueira, eu vou ser franco com você, aprendi aqui, tá? Nunca vou fazer um projeto com churrasqueira. E aí, às vezes coloca 3 unidades, não, eu quero um 3 quartos e não sei o que, não sei o que lá. E aquela parcela que vai atender o público não vai atender mais. Porque aquilo não é casa, aquilo é veraneio. É bom que seja um quarto de hotel muito melhorado, né? A gente está falando aí de 40 a 50 metros. Então você vai ter a sala, você vai ter a divisão, mas aquilo que seja compacto para que a parcela não seja cara. Você está comprando um produto de viagens, não imobiliário, né? Então ele faz unidades, não, que eu quero que o meu cliente tenha churrasqueira, que ele tenha um pátio, né? E aí você vai ver, e aí fica alto. Outra questão que me vem, clássica, Vinícius, vou dividir em 3 frações ou até 4, né? 4 frações. Não, que eu quero que o cliente use bastante, aí muda, né, completamente o negócio e não tem a viabilidade comercial que esperada, que é o que garante que teu projeto esteja pronto, né? Você não está entrando numa coisa difícil que tem que contratar gente, tem administração de carteira para não ganhar dinheiro. Então, a consultoria, né, eu vejo um papel fundamental para aquele incorporador, principalmente iniciante, que é fundamental. Perfeito. E Vinícius, você, primeira coisa disso aí, cara, isso é uma coisa assim, já ainda aproveitando que você falou, o incorporador tem que entender que isso não é a casa dele. Isso é um ponto. Ah, minha casa é grande. A multipropriedade, primeiro é o seguinte, para você ter a lucratividade que você quer, a margem que você quer, você tem que extrair de poucos metros quadrados, mais metros quadrados, mais reais por metros quadrados. Quanto maior o metro quadrado, menor é a capacidade de seu cliente de elevar esse metro quadrado na aquisição, menos clientes eu vou conseguir captar. Esse é um ponto. Segundo ponto, entender, cara, que o produto é nacional. A coisa que mais me incomoda quando eu chego no incorporador, ele fala assim, não, mas aqui na minha região o pessoal gosta disso. Cara, a gente teve já 17 estados no Brasil. Todos os estados, é impressionante como os números são parecidos. Um ou outro tem uma variação. Variação é 2% para cá, 3% para cá, igual pesquisa eleitoral, né? Dois para cima, dois para baixo, é o que dá. a margem Então, de erro, né? acredita que esse negócio nosso é um negócio de muito. O gargalo do nosso negócio são 2 gargalos: dinheiro, que é sempre um gargalo para empreendedor, e o segundo gargalo é gente. E gente divide em dois tipos de gente: o vendedor e o cliente. Você precisa desses dois. E desses dois é de muita gente. Exatamente, né? Exatamente. Você tem que vender para 13, 26 ou 52 pessoas, né? É... Legal. Ô, Marco, eu queria te fazer uma pergunta que eu estou notando aqui, eu que estou atuando aqui na venda pela internet. A consciência das pessoas, Marco, mudou muito para mim. Ou seja, as pessoas já chegam já sabendo o que é, não sei se você está notando isso, né? E o processo de venda está até mais fácil, né? As pessoas acham que a pessoa não vai conhecer o produto, é melhor que ela vai se surpreender. Pelo contrário, o maior público que a gente vende, o mais fácil, aderente, é o que já tem e o que já passou, já conhece, né? E por fim, aquele que não conhece, que a gente vende também. Como é que você sente essa consciência das pessoas que passam aí por sala de venda, Marco? Vinícius, primeiro eu vejo isso como um ponto positivo, né? Quando eu comecei nesse negócio lá em 2000, ou seja, já há 21 anos, a gente gastava quase 10 minutos explicando o que é o produto, né? Você tinha que explicar um monte de coisa, né? A grande vantagem, hoje não, o cliente já sabe mais ou menos o que é, muito já usou, muito já comprou, muito já entraram em uma sala, já entraram em outra sala. A venda online também, ela democratizou o produto demais, né? Pelo menos o acesso, né? Todo mundo, um cliente talvez que jamais seria captado, agora ele recebe ali uma informação, basta ele procurar lá um Airbnb, ele procurar lá casa de veraneio, casa de praia, balneários, né, as redes sociais, o algoritmo entrega para ele ali uma oportunidade, uma fração, alguma coisa.
Então, essa popularização, essa democratização do negócio, que alguns veem como negativo, eu vejo como extremamente positivo, faz com que o produto tenha mais credibilidade, faz com que a gente não passa mais ser uma pessoa, igual antigamente, lembra, a primeira vez que eu escutei falar de criptomoedas, cara, eu falei, cara, que lorota, bicho, que povo louco, né? Hoje você sabe que não é lorota, você está na televisão, isso, está na propaganda, então é meio que assim, a popularização, né, quando um produto está muito mais em evidência, para a gente é um pouco mais fácil. O que fica um pouco difícil, talvez, é tentar criar as diferenciações e aquilo não se torna commodity. O risco que eu acho disso, né, assim, e aí todo negócio ele precisa se reinventar, se inovar, é porque o produto não se entra numa commodity, né? Como água, né? Você raramente lembra que água você está comprando. Você dá uma água, você compra água porque você está com sede. Raramente você fala, eu quero essa água aqui dessa marca. É difícil diferenciar a água, né? Mas a empresa Exato. muito bem. Exato, aí que vem a diferenciação de produto, que é às vezes importante, né? Fazer um a mais que aí não entra nesse ritmo de commodity. Marco, obrigado aí. Queria até que você passasse uma mensagem ao pessoal que te segue aí no YouTube, né? O pessoal que trabalha nessa indústria, né? Tem uma grande quantidade de gente que segue seu canal, segue suas dicas. Eu acho que teu canal até tem muito mais tempo que o meu, né? E muita gente tira proveito, você é bastante conhecido. Queria que tu passasse uma mensagem aí para o pessoal que trabalha nessa indústria, como é que tem que se portar daqui para frente, o que ele pôde aprender com a pandemia e qual que deve ser as instruções para ele seguir uma carreira profissional de sucesso, Marco. Bacana, Vinícius. Bom, primeiro o canal é um canal, ele é um canal, tá um pouco mais voltado para o vendedor, para o pessoal da indústria, mas ele é muito bem-vindo porque o consumidor veja qual que é a técnica que a gente usa. É legal que o consumidor veja a nomenclatura que a gente utiliza, que o incorporador perceba como é o universo do vendedor, como é o universo dessa galera, né? Qual que é a vibe dessa turma. É uma moçada jovem, é uma moçada... Eu já vi muitos talentos, Vinícius, desses que saíram dessa indústria de multipropriedade e serem CEOs de outros negócios, porque vamos colocar essa forçação de barra, né, de fazer aquilo na hora, é aquilo que toda empresa quer, cara. É que o seu cliente toma uma decisão rápida, né, que enxerga valor numa coisa muito rápida. Acho que é isso que todo mundo quer, que o seu cliente enxerga valor no produto que você está vendendo. Então, essa equipe que a gente toca, que a gente coloca, ela sabe fazer isso muito bem. E às vezes, sem muita frescura, tá? Sem muito coach, sem muita coisa. A galera faz mesmo de impulso, de talento mesmo. Então, eu convido as pessoas a entrarem no canal, para a equipe de vendas, né? Entender que o consumidor ele está mais esperto, o consumidor ele procura a informação que ela seja mais passada com mais clareza, sem muitos joguinhos de palavras, né? Sem muito pegadinhas. É importante falar, olha, nós temos 4 tipos de apartamento. Temos apartamento de um quarto, virado para o mar, virado para o campo. O que você gosta? Qual que é o produto que você gosta? Quer 2 quartos? Quer 1 quarto? Não tentar vender o 2 quartos, porque o 2 quartos é o mais caro. É tentar vender. O Vinícius é casado, mas não tem filho. Então, o Vinícius não precisa de um 2 quartos, ele precisa de um quarto muito bem montado. Vinícius, você gosta de música? Pô, o meu produto aqui, ele é todo automatizado, o quarto, você chega lá, passa o cartão, já põe sua música do Spotify, sabe? Então, é importante. O Vinícius, mas eu não gosto de música. Então, não pode falar assim. Então, não, tem que falar que esse quarto, então, ele tem um super som estéreo, porque talvez o Vinícius não queira comprar um quarto com super som estéreo, porque para ele música não é tão importante. Então, é muito importante que o vendedor entenda quem é o cliente que está na frente dele. Porque aí sim ele vai ter menos distrato, aí sim ele vai poder ter mais que um cliente, ter mais que um amigo. Eu estou falando, nós contamos aqui histórias de clientes que têm 4 frações, 5 frações de produtos diferentes. Isso é conquistado muito por quê? Por vendedores que saem de um projeto, vai para outros e ainda consegue ligar e falar, ô Vinícius, eu estou aqui agora numa empresa tal, esse produto, e essa empresa tem um projeto lá em Jericoacoara. Pô, você não quer comprar, não? Muitas vezes é assim, cara. Você vai ver que o mesmo cliente que tem 5 frações, às vezes é do mesmo vendedor.
Experiência própria. A gente trouxe gente aí, por exemplo, que tá há um mês e vendeu para 3 clientes, cara. Porque tem. Falou, caramba, que bom, cara, que é você, me dá aí que eu compro, assim, praticamente confiando no vendedor. Por isso que é importante essa transparência. Primeiro que hoje o cancelamento, se você não vender certo, a pessoa cancela e não tem jeito, né? O direito, graças a Deus, o direito do consumidor, ele faz essa indústria não ser o que é de repente em outros lugares, que o pessoal te vende o negócio, você fica preso pro resto da vida, não cancela e perde dinheiro. Então isso força você a ser transparente, você ganha mais dinheiro sendo transparente, né? E ainda isso que você falou, você vai para outro lugar, você traz esse cliente é seu, cara. O amigo dele é seu, o parente dele é seu, o irmão, por aí vai. Então tá certo, cara, tem que adequar o produto certo, que essa pessoa vai virar seu cliente aí pro resto da vida. Vinícius, eu vou dar um outro exemplo aí, cara, e aí eu tô falando aqui, e a galera vai ter que acreditar no que eu tô falando, porque o número é um número expressivo, é difícil até de falar. A gente tem um empreendimento que a New Time comercializou, não vou falar por respeito a, né, mas assim, o produto já entregou, tá? Já entregou. E aí a gente colocou uma sala de relacionamento. O que é a sala de relacionamento? É a sala para o cliente descer lá e chorar as pitangas, ó, meu quarto. Ou, e olha, essa sala tinha o objetivo de ter uma eficiência de 5%, olha o que eu estou falando, uma eficiência de 5%. 5%. Nós chegamos ao absurdo de ter uma eficiência nessa sala de 90%, Vinícius. 90% dos clientes que já têm a fração daquele empreendimento que foi entregue, que nem terminou de pagar, adquirir ou uma segunda fração ou fazer um upgrade. O cara comprou um quarto e agora quer mudar para 2 quartos. O cara comprou um quarto que era voltado para o fundo, agora ele quer um quarto voltado para o parque. Isso aí eu congratulo o empreendimento, porque entregou com certeza mais do que os clientes esperavam. Eu acho que essa é a resposta. O cliente está percebendo que o produto que foi entregue fazia sentido para ele de fato. E esse é o resultado, cara. Assim, é satisfatório demais. A gente ficou, a palavra é embasbacado com o resultado desse empreendimento, fazendo benchmark em outros empreendimentos que a New Time nem mais comercializa ou já comercializou. A gente também percebeu isso aí. Eu estou percebendo o seguinte, que aquele cliente que cancelou perdeu muita oportunidade de não ter confiado, viu, Vinícius? Isso é uma coisa que a gente percebe que tem muitos cancelamentos ali, acontecem por pressão do vendedor, ele pressiona mesmo, o bom vendedor pressiona, de fato, ele é assim. Mas eu percebo também, eu não vou passar a mão na cabeça de cliente, não. Para mim, nem todo cliente tem a razão, não. Nem sempre tem razão. Muitos clientes têm medo. E é justo, eu entendo o medo. Eu entendo o medo. Mas às vezes eu acho injusto, sim. Às vezes eu acho um pouco injusto com os argumentos. Eu falei com o meu advogado, eu falei com não sei o quê. E ele deixa de perguntar para ele, né? O que ele quer. Ele vai perguntar para um terceiro o que é melhor para ele. Vai perguntar para um advogado que não estava na sala de vendas. Eu fico um pouco magoado. Nossa, achei impressionante. 90% pra tu ver, incorporador, você que é consultor, cara, vende com a verdade, entrega mais do que deve, né, pro cliente, que isso é muito lucrativo, né? Muito lucrativo, né? Cara, 90% é incrível, cara. É incrível, né? É incrível. Eu já imagino quem que é. Marcão, então é isso aí, cara. Foi excelente esse papo. Acho que muita gente vai tirar proveito, né? Tanto o consumidor final vai entender alguns conceitos, o incorporador, né? E também quem trabalha nessa indústria vai ter aí suas instruções de como tem que ser essa venda e ela realmente dá frutos lá na frente, se feita da maneira correta. Marcão, obrigado. Segue o canal aí, Vinícius. É Marco Antônio Vargas, é só colocar o nome lá. Super criativo o nome do canal. Segue o canal dele, mas se inscreve aqui no meu, ativa o sininho, deixa seu like. Eu vou deixar o link aí pro canal dele, você que trabalha na indústria também. Gente, abraço, valeu, Marco, tudo de bom, valeu. Ei, muito obrigado por assistir esse vídeo. E se você achou ele útil, não se esquece de compartilhar e se inscrever se você ainda não for inscrito. Afinal, nós somos o canal número 1 da América Latina sobre um modelo que vai permitir que você tenha uma casa de férias em cada destino do mundo, pagando menos do que você pagaria em um carro 0 km. E também vai permitir que você fique nos melhores hotéis e resorts do mundo inteiro, gastando menos do que você gastaria em uma pousada de estrada. Então, se você quer dar o melhor upgrade nas suas férias, na tua qualidade de vida, de uma vez por todas, considere se cadastrar na nossa lista especial
E para isso, basta acessar o link propriedadescompartilhadas.com/lista especial. E se você gostar do que você ver nessa página, basta preencher um pequeno formulário para receber em primeira mão nossos conteúdos especiais, sorteios e ofertas selecionadas dos melhores projetos desse modelo. Mais uma vez, é propriedadescompartilhadas.com/lista especial. E se você pensar em alguém em que esse conteúdo possa ser útil, não deixe de compartilhar. E agora, aqui do lado, vão aparecer 2 sugestões de vídeos para que você continue assistindo. Uma delas é nossa e a outra é do próprio YouTube. Então, muito obrigado e até a próxima.